Na semana passada nós tínhamos visto a respeito da percepção sonora, não é? Se os espíritos são capazes de ouvir sons. Nós vimos que, tirando os que não têm o aparelho auditivo completo, os demais podem ouvir, não é mesmo? Foi isso? Foi? Não, não foi nada disso. Você está falando que foi, né, Cícera? Estava roncando. Ô Gaspar, cadê você aqui que não veio filmar a Cícera vermelha? Bem, nós vimos que o espírito, no plano espiritual, ele pode ouvir todas as coisas. E pode, inclusive, ouvir até mais, porque a sua percepção se amplia. Agora, naturalmente, o que nós lembramos? A mesma coisa que lembramos para a questão da visualização, da capacidade de enxergar. Esta capacidade de enxergar ou de escutar estará também sob a condição da mente do espírito. Já vimos isso quando ele estava tratando do aspecto visual, que era o quê? A visualização dependia da purificação. Era necessário que o espírito entendesse a sua condição, que estivesse conhecendo o mecanismo desta percepção. E para aqueles que já tinham desenvolvido isto, ou recuperado isto, para aqueles que já estavam assim, libertados das influências inferiores, a capacidade visual se estabelecia como um todo. Não havia o olho que enxergava no espírito. Ele via por toda parte. Então agora, nós vimos que se o espírito percebe o som, que é a pergunta 249, a resposta foi: percebe sim. E percebe até mesmo o que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. Nossos sentidos, eles são muito limitados. Eles estão presos àquilo que nós, neste momento, nós estamos limitados àquilo que a nossa capacidade de percepção, de retenção, pode abarcar. Então, nossa capacidade visual, nossa capacidade auditiva, estão nesta limitação, fisicamente falando. Mas, espiritualmente falando, não existe isto. Ele está numa outra dimensão, onde as leis que existem são diferentes destas leis. Estas leis precisam funcionar no mundo denso. E mesmo no mundo denso, elas funcionam diferente. Funcionam de maneira distinta. Por exemplo, existe diferença da propagação do som nos meios distintos de velocidade de propagação? Existe? Exemplo. Levanta a mão quem quer dar um exemplo. Aí. A diferença qual é? Na água é mais lento. Na água é mais lento. Por quê? Por causa da densidade da água. E no ar? Mais rápido. É mais rápido? Acho que sim. É assim ou não? Fala, Tomé, você já balançou a cabeça aí. Você que é um homem de 4 milhões e meio de anos. Quanto mais denso for o meio, mais rápido vai o som. Isso. É o contrário. Por que que é assim? Fala aí, Tomé. Porque as moléculas estão mais juntas no meio sólido, não é isso? Então, passa de uma molécula para outra mais rápido. Vocês já brincaram de telefone sem fio? Então, se o telefone sem fio é composto de 5 pessoas, cada uma a uma distância de 1 quarteirão uma da outra, a mensagem que você passa lá no primeiro, até chegar no último, vai ser mais rápida ou mais lenta do que se você tiver 5 pessoas no espaço de 1 quarteirão, dentro desse espaço, para fazer a transmissão da mesma mensagem. O que vai andar mais depressa? Quem estiver no espaço menor, com aproximação das pessoas mais uma da outra,
a mensagem anda mais depressa. Vamos mudar o exemplo. Se você tem 5 pessoas espalhadas entre 500 metros, uma a cada 100 metros, e de repente você coloca 20 pessoas nesse mesmo espaço, a mensagem que vai andar mais depressa qual é? A primeira ou a segunda? Por quê? Porque o primeiro tem que correr 100 metros para chegar lá e passar a mensagem. Nesses 100 metros ele já tropeçou, ele já esqueceu metade da mensagem, ele já deu uma topada com o pé, ele já vai chegar passando o bastão totalmente errado. Enquanto isso, num espaço de 500 metros, se você tem 20 pessoas, rapidamente uma passa para outra e já vai a mensagem descansados chegar muito mais rápido. A mesma coisa acontece com a propagação do som. O som se propaga de maneira diferente nos meios. Por quê? Nos meios mais densos, como as moléculas que compõem os átomos estão mais próximos, então aquele impulso já vai passando de um para o outro. Mas, quando há um espaçamento maior, a molécula recebe a pancada do som, vamos dizer assim, da fonte emissora, aí ela tem que sair procurando uma outra. Cadê a outra? Cadê a outra? Ai, ali, tá lá, eu vou lá, dá uma pancada na outra, e a outra, ai, agora é minha vez, cadê a outra? Cadê a outra? Cadê a outra? E vai levar mais tempo para isso acontecer. Por isso que, quem nunca assistiu o filme de Cowboy aí? Cowboy, lembra os Cowboy da vida? O que faziam os índios para saber se o trem vinha vindo? Botava a orelhona dele lá no trilho. O barulho do trem nem tinha sonhado em aparecer. Mas, colocando o ouvido no trilho, a vibração do trem muito antes chegava do que o som. E eles sabiam se o trem estava vindo ou mais ou menos a que distância, por causa disso. Então, na Terra, nós já temos o quê? Uma diferença de propagação do som em função da densidade do meio. Na própria Terra. A matéria interfere nessa capacidade do som se propagar. Então, quando falamos de plano espiritual, as leis que estão no plano espiritual são diferentes, porque a estruturação daquilo do lado de lá é outra. Não é como da Terra. Não é tão densa como da Terra. Então, há outros princípios que atuam nesta área e que poderão estar sendo conhecidos por cada um de vocês assim que vocês desencarnarem. Se alguém quiser fazer aí esse teste, todas as segundas, quartas, nós temos reunião mediúnica. Então você desencarna e vem aqui contar como é que é. Aí a gente vai anotar direitinho e vamos confirmar o Livro dos Espíritos. Enquanto não surge nenhum candidato, nós vamos olhar a pergunta seguinte. O espírito percebe sons? É a 249. Resposta: sim, percebe, e até mesmo aqueles que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. Agora, ele faz uma segunda pergunta, dentro ainda da pergunta 249. Pode voltar lá, Ana Paula. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser? Em todo o seu ser? Nós vimos que a faculdade de ver estava permeando o ser por inteiro. E a faculdade de ouvir é a mesma coisa? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Vamos fazer aquela brincadeira? Você quer trocar um iate 0 km por essa caixinha de fósforo vazia? Sim! Lembra? Sim ou não? Sim. Sim, isso aí. Trocar. A Ana Paula colocou para nós aqui no nosso teleprompter. Não é a pergunta que eu quero, Ana Paula. Ela colocou aqui, olha. A velocidade do som na água foi determinada em 1435 metros por segundo, durante experiências realizadas em um lago na Suíça.
pelos físicos Jacques Sturm, francês, e Daniel Colladon, suíço, em 1826. A velocidade no ar, no nível do mar, fica em torno de 331 metros por segundo. Vejam a diferença. Volta naquele site que você estava com isso aqui, em vez de você pegar esse negócio. Você vê que a velocidade do som no meio aquático é 4 vezes maior do que a velocidade do som na atmosfera no nível do mar. Por que no nível do mar, hein, Felipe? Porque no nível em que você estava agora, há pouco, a velocidade ainda é mais lenta, Felipe. Porque quanto mais longe, mais a gente está, menos molécula existe. Então, no nível do mar, o ar é o quê? Mais denso. As moléculas estão pressionadas pelo peso da atmosfera. Agora, quanto mais a gente sobe, o que acontece? Hein, Felipe? O que acontece com a atmosfera mais para cima? Quanto mais a gente sobe, diminui a pressão. Isso, diminui a pressão e fica mais rarefeito o ar. Por isso que as pessoas que vão fazer escaladas, elas às vezes, dependendo da altura em que vão, precisam levar oxigênio. Tem alguns times de futebol que vão fazer competições em outros países, Bolívia, a altitude, né? Dependendo do lugar, imagina você ter que respirar correndo, exigindo mais oxigênio, e você saiu do nível do mar, onde há muito oxigênio. Então você, lá em cima, você andando, você já tem vontade de desmaiar. Imagina correndo, seu organismo não consegue a quantidade de oxigênio para funcionar adequadamente como ele está acostumado. Então, na própria atmosfera da Terra já há diferença. E isso interfere na velocidade. Me diz uma coisa, você escuta melhor em dia de chuva ou em dia de estiagem? Hein, Juliana? Você não escuta bem nunca, né, Juliana? Nem num dia, nem no outro. Você escuta melhor, hein, ô Vitória? Você pensou que fosse ficar escondidinha aí no fundo, atrás da Dona Maria, que ninguém fosse pegar? Você escuta melhor num dia de chuva ou num dia de estiagem? Eu nunca percebi a diferença entre Nunca percebeu a diferença? Não. Então é uma boa experiência para que cada um possa estar atento. Alguém já notou a diferença entre um dia de chuva e um dia de estiagem? Qual é o dia que você escuta melhor? Um dia de? No dia de chuva? De chuva, né? Por que é no dia de chuva? Boa pergunta, também não sei. É que eu chutei, só tinha 50% de chance. Chutei no dia de chuva. Por quê? Ele vai falar. Fala aí. Peraí, o Tomé é professor de biologia. Vem aqui, que essas daqui é funcionária de oficina. Oh, meu Deus. Fala lá. Eu percebo que é mais harmonioso, parece que está mais harmonioso o ambiente. Então você consegue perceber mais coisas. Até a goteirinha você... É mais não, mas a goteirinha está do seu lado. Não, eu estou falando... Não. Você tá chovendo, você escuta melhor. O ambiente fica mais harmonioso. Pelo menos para mim eu sinto isso. Eu não quero, veja só, eu não quero uma avaliação afetiva. Não! Eu me lembro da minha infância, quando chovia. Então, mas... Ai, me dava vontade de dormir, eu lembro. Não, eu tinha namorado que eu adorava, que ele também gostava de andar na chuva. Não, nós estamos falando fisicamente, não é? Eu quero saber por que alguns disseram que no dia de chuva escuta melhor do que no dia de estiagem, um dia seco. Por quê? Elaine, 7. Para mim é porque está mais harmonioso. Não mais emocionalmente. Harmonioso. Eu acho que está mais tranquilo as coisas. Você percebe mais. Tá bom. É tá físico. Bom. Vamos lá, quem mais? A Norilei. Eu acho porque a chuva tira muitos miasmas, fica mais... O que é miasma? Não, atmosfera mais pesada, de poluição. E aí a gente ouve melhor, eu acho. Qual que é a regra? Vamos meditar, vamos pensar. Vamos botar os 2 rins para funcionar. Nós temos 2 rins, não tem?
2 rins. Eles, quando trabalham em conjunto, até que eles fazem coisa boa. Então, quando você raciocina, põe o rim para funcionar. Nós vimos que a água transmite mais rapidamente o som do que o ar. É ou não é? Por que transmite mais rapidamente? Porque ela é mais densa. Mais denso quer dizer o quê? Tem mais coisa junta, pertinho uma da outra. E o ar é menos denso, as moléculas estão mais espalhadas. Agora então vem a pergunta. Tcharam. Qual é o ar que tem mais partícula? O ar limpo ou o ar poluído? O ar poluído. Se o ar poluído tem mais partícula, ele é mais ou menos denso? Mais denso. Se o ar poluído é mais denso, qual é dos dois ares que transmite o som mais depressa? O ar poluído ou o ar limpo? É a mesma regra. O ar poluído, pô, mas tá cheio de entulho, o som vem e bate na parede, ai meu Deus do céu, por aqui não dá para passar, ai mas aqui tem uma nuvem preta, ai que cheiro ruim, eu não vou por aqui não, vou dar uma volta. Não, o som não quer saber disso. Havendo partículas, quanto mais há condições de ele poder transmitir rapidamente, mais depressa ele anda. Essa é a regra. Por que que num dia de chuva nós escutamos melhor do que num dia seco? Por quê? Levanta a mão, quem quer falar? Vamos lá. Calma. Vamos lá, tem que levantar a mão. Eu acho que a chuva tira a poluição, né? O ar fica limpo. O ar fica limpo. Aí as partículas vão tudo pro bueiro e aí ele fica limpinho e aí não tem como transmitir uma informação para outra. Por isso? Eu acho. É por isso? Então vem aqui na Cícera. Põe os rins para funcionar, gente. Um rim ajuda o outro. Porque quando chove tem mais partículas no ar. Partículas de quê? De água. Vapor d'água. Um dia seco, você tem menos umidade. E quando tem menos umidade, há muito mais espaço entre as moléculas dos gases. Mas quando chove, a água que está na atmosfera, ela fica mais densa, deixa a atmosfera mais densa. E então, qualquer ruído, não só o da goteirinha que você escuta aqui na janela da sua casa, qualquer coisa que acontece a 2 quarteirões, a 3 quarteirões, que antes você não ouvia, você escuta. E há uma fórmula muito simples. Você preste atenção se você tem alguma igreja perto da sua casa. Quando você tem a igreja que toca sino, antigamente o povo tocava sino. Não estou falando da sua casa, que você mora dentro da sacristia da igreja. Ali, até se você for surda, você vai saber que tocou o sino. Né, Irene? É só tocar o sino, ela já treme, não precisa nem ouvir, ela sente o sino. Né? Mas quando você mora mais longe, num dia normal em que o ambiente está seco, às vezes você não escuta o sino. Mas no dia que chove, o sino é audível perfeitamente. E você, nossa, o cara trouxe o sino mais perto da minha casa hoje. Não. É que a atmosfera estando mais cheia de partículas, no caso vapor d'água, é como se mudasse a densidade do meio. Há mais umidade, então o som vai mais depressa. E ele chega mais nítido. Você então escuta um som muito nítido. Eu morava em uma cidade, quando criança, existia uma igreja que tinha um sino que ficava no centro da cidade. Da minha casa, em linha reta até esta igreja, devia ter 2 quilômetros. 2, mais ou menos. Eu não ouvia o sino da matriz. Nunca ouvia. Mas um dia eu estou em casa, foi por isso que eu fui estudar esse negócio. Comecei a ouvir um tam. Falei, mas que sino é esse? Puseram alguma igreja aqui perto? Não, esse sino é o sino da igreja. Mas que é isso? O padre então aumentou o sino? Ou ele está pondo o sino no alto-falante, porque a gente nunca escutou esse sino aqui.
Não, é que choveu. Ah, tá bom, vai me contar agora que a chuva vai trazer o sino mais perto. Aí foi que eu fui estudar, fui perguntar para minha professora de estudos sociais, de ciências, fiquei lá atazanando a pobre da coitada, até ela me provar por A mais B que o som, de verdade, se propaga mais rápido e ele é mais audível, porque ele chega mais depressa a você no dia de chuva. Como também no dia, ou quando você está mergulhando, ou você está com um outro tipo de ambiente, onde há mais densidade, você também escuta o som de uma forma mais rápida, chega mais a você e ele se dissipa menos. Então, há maior quantidade de captação daquilo que está sendo produzido. Alguma pergunta, alguma dúvida a respeito disso? Nós temos o Tomé, que é professor aqui, ele pode explicar melhor do que eu. Levantou a mão aqui, olha. Bem, vou responder a você uma pergunta que é muito interessante que você faz, com alguma coisa que eu tenho certeza que todos vocês estão informados. Todos. Inclusive, o mundo espiritual já me avisou que todas as pessoas que estão informadas disso hoje estarão autorizadas a ingressar no paraíso. Não é? Então eu fico contente que todos vocês vão estar lá, porque todos estão informados. Saiu uma recente pesquisa, na verdade não é uma pesquisa, é um fato, mostrando que uma pessoa que estava com uma deficiência física, que não podia mover os braços, que não podia acessar objetos, já está fazendo isso. Quem viu essa entrevista, levanta a mão, essa reportagem? O que você viu? Do quê? Não. Henrique, o que você viu? Eu vi um senhor, uma pessoa, fizeram uma experiência e ele conseguia mover com computadores, com objetos ligados neles, com a força do cérebro, ele conseguia mexer bem rudimentar, não está bem desenvolvido, mas rudimentar braços mecânicos. Até mais para frente, esses braços poderiam pinçar coisas e pegar. Está autorizado a entrar no paraíso. Há uma reportagem recente mostrando que se desenvolveu uma tecnologia que é capaz de captar as ondas do cérebro e com elas a pessoa comanda braços robóticos para fazer trabalhos que ela não possa fazer. Ou seja, se conectados por fora, eletrodos sensíveis, recebem um impacto da ação do pensamento e capacitados que são de recolher e de dar o destino adequado segundo a ordem da mente que está gerando isto, existe alguma coisa que o pensamento produza e que nossa tecnologia já está sendo capaz de captar e equacioná-la para que aquela ordem seja atendida. Ou não. Ou a máquina resolveu, não, com a cara desse cara ele deve estar com fome, eu vou pegar o bracinho e vou levar na boca dele uma comidinha, ver se é isso que ele quer. Ela não está interpretando aquela cara, ai que fome que eu estou, que desespero, o cara não fala, ela não está fazendo uma leitura de sinais externos. Ela está acoplada por fora e a pessoa está ordenando com o pensamento para que a máquina obedeça. Bom, se nós já estamos num grau de desenvolvimento tecnológico, que nós já temos, mesmo em forma embrionária, em forma inicial, nós já temos condições de controlar braços mecânicos usando o pensamento, num ambiente tão denso como o nosso, este pensamento, atuando
numa dimensão que não é esta do magnetismo grosseiro, fazendo repercutir através da ordem que a sua mente dá a uma direção que a vontade imprime, numa potência que a sua necessidade, a sua angústia, o seu desespero está ajudando a aumentar, isso se torna uma emissão que, do mesmo modo que grosseiramente movimenta um braço mecânico, com muito mais rapidez e com muito mais potência, interfere na ordem magnética dos diversos planos e pode chegar ao destino, porque ela está endereçada a alguma coisa. É o mesmo mecanismo. Só que eu estou citando isso, Valdiner, para fazer a todos pensar em como nossa capacidade mental é potente. Já para a estrutura da vida física, não haverá nenhuma surpresa que Deus, entre aspas, nos escute. Que os espíritos, entre aspas, saibam o que nós estamos pensando. Escutem o nosso pensamento. Porque se a nossa mente, conectada a alguns aparelhos, é capaz de fazer objetos se moverem segundo a nossa vontade, não é moverem-se aleatoriamente, é moverem-se, faça isto, e ele vai e faz. Basta pensar, não é um comando verbal, não é o som, não é um aparelho que está sendo acionado pela força da voz. Não há nenhum ruído, é o pensamento da pessoa. Obviamente, esse pensamento tem alguma propriedade que é captável, mensurável, identificável como uma linguagem e obedecível. Isto, num plano denso, pode custar anos de pesquisa, mas no plano espiritual é a maneira de exprimir do próprio ser. Então, algum mecanismo que nós já estamos adaptando para ouvir, no plano espiritual é muito mais facilmente captável. Não há nenhum obstáculo a esse respeito. Bastando que você queira sintonizar-se. Nós vemos André Luiz em vários livros, entre os quais está o livro Os Mensageiros, que nós estamos tratando capítulo a capítulo no programa O Espírito da Letra. Nós estamos apresentando este programa na TV SEI, na TV Mundo Maior, na TV Alvorada Espírita, no YouTube. Qualquer pessoa pode assistir capítulo a capítulo do Nosso Lar, que já foi completado, e do livro Os Mensageiros, que está no seu 6º ou 7º capítulo. Nós vamos encontrar nesse livro estas capacitações aumentadas. André Luiz, antes de vir à Terra, ele vai a um instituto que faz com que ele consiga penetrar mais profundamente na observação da realidade magnética, da realidade física. E então ele vai começar a prestar atenção. Quando ele vai fazer o exercício, então ele penetra e ele vê aquilo que os olhos físicos não conseguem ver. Mesmo do espírito. Antes ele não estava preparado, não tinha se capacitado. Ele via apenas o que um espírito normal via. Mas, depois de ter sido submetido a determinadas operações magnéticas, que destravaram, que fizeram com que ele pudesse captar mais profundamente determinadas outras faixas de informação, agora ele penetra no pensamento do espírito. E ele vê as cenas que o espírito está gerando quando pensa. Não é escutar com o ouvido. Ele vê e sente todas as coisas. É muito interessante o relato que André Luiz faz no livro Os Mensageiros, por exemplo. Então, é uma coisa tão material ou tão natural como para nós é ouvir o sino da igreja. Ouvir uma voz que alguém esteja emitindo em nossa direção. Atender quando alguém chama o nosso nome. Só que o mecanismo é diferente, ok? Alguma outra dúvida? Outra pergunta? Você encontrou aí alguma coisa, Ana Paula? Duas pessoas que estavam paralisadas do pescoço para baixo aprenderam a controlar o braço robótico com a força do pensamento. E o utilizaram para alcançar e segurar objetos.
Um dos pacientes, uma mulher, conseguiu levar uma garrafa de café com um canudo para a boca e bebê-lo. Foi a primeira vez que ela conseguiu se servir sozinha nos últimos 15 anos, desde o dia em que sofreu um AVC e perdeu o controle dos movimentos. O trabalho científico está descrito em um artigo publicado na revista Nature. É a primeira vez que cientistas mostraram que humanos com graves lesões do cérebro podem controlar um braço mecânico com o uso de pequenos implantes cerebrais capazes de enviar sinais neurais para um computador. Estudos anteriores já tinham mostrado que humanos podem aprender a mover um cursor de computador com o pensamento. Então, com o pensamento. Ou seja, há alguma coisa que é capaz de direcionar a matéria, de direcionar o mundo virtual, de direcionar objetos. Obrigado, Ana Paula. Bom, vamos ver então a resposta da pergunta 249b. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o ser? Resposta. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas, as percepções, não lhe chegam senão por um canal de órgãos. Mas, no estado de liberdade, não estão mais localizadas. Essas percepções chegam por todas as partes. Aí vem a pergunta 250. Vejam só como Kardec ele é lógico, ele é pedagógico, ele é organizado nos passos que levam o conhecimento àqueles que estão buscando o conhecimento. Bom, ele pergunta na 250, sendo as percepções atributos do próprio espírito, é possível que ele deixe de usar essas percepções? É meu, não quero usar, então não enxergo mais, não vejo mais, não sinto mais. O espírito pode fazer isto? Pode ou não pode? Está todo mundo lendo, né? Ninguém responde, até ler o resto. Isso porque eles estudaram em casa, tiveram uma semana, Juliano, para ler em casa. Vai lá, Rui. Sim, ele pode ser seletivo, ele pode... Se ele tem a faculdade ou atributo, ele pode escolher se ouve ou não, se percebe ou não, se enxerga ou não. Desde que? Como assim, desde que? Desde que? Todos os espíritos são seletivos? Não. Os espíritos têm esse atributo. De ver e de enxergar. De ver ou de ver e de ouvir. De ver e de ouvir. Eles podem usar ou não esse atributo. Todos eles? Os espíritos mais elevados têm uma capacidade também mais elevada de fazer. Os que estão muito densos, às vezes, eles estão na escuridão até por opção, né? Não, mas eu não estou falando de escuridão. Não, de não enxergar onde estão. Ele está falando, eles veem tudo, eles podem deixar de ver? Se eles não quiserem ver, eles podem deixar de ver. Então por que o André Luiz fugia de monstros no umbral? Por que ele fala, não, eu não quero ver, e aí não via? Boa pergunta, mestre. Boa pergunta. Por quê? Porque é muito fácil, você vai para o umbral, qual que é a solução? Não quero ver coisa feia. Pronto, aí não vejo. Só vou ver florzinhas, passarinhos, abelhinhas, frutinhas saudáveis. Não vou ver lodo, não vou ver entidade feia, não vou ver... Então, como que é possível isto? Não é? Então, existe a seletividade que você disse, existe. Mas essa seletividade depende do quê? Né? O adiantamento dele ele é necessário ele ver. Não, para o adiantamento dos espíritos atrasados é bom ouvir tudo e ver tudo. Porque ele vai ver e ouvir as coisas erradas que fez. As consequências das coisas ruins que ele semeou. Imagina o seguinte. O cara pega uma caneta em um determinado gabinete de algum determinado governo, de algum determinado país, e faz uma assinatura lá em que com isto ele fica
o dobro de rico e um monte de gente vai sofrer, vai penar e vai morrer na fila. O dobro. Ele está bem de vida, comprou um jatinho, vai passear com a família dele, a oficial e a não oficial, vai se divertir e vai morrer nessa condição. E aí, quando alguém quiser perguntar alguma coisa para ele, basta dizer que ele não vai responder. Não, eu não vou falar aqui. Agora, já imaginou esse cara desencarnar? E não só esse que vocês estão pensando. Porque pela cara de assim, desinformados, ainda não estão nem imaginando sobre o que eu estou falando. Mas tudo bem. Preserva a inocência, Senhor. É um atributo nobre do Espírito. Mas, já imaginou se uma pessoa que fez esse tipo de coisa, e eu não estou falando do Brasil, hein? Chega do lado de lá e acha que a vida é continuar passeando, continuar se divertindo, ouvindo músicas, indo nos salões, brincando, passeando, ouvindo a natureza, escalando o Monte Everest. Ou será que será importante ela começar a ouvir toda a lágrima, todo o choro, toda a dor daqueles que morreram porque ele foi um irresponsável? Porque ele fraudou a esperança das pessoas. Cada centavo que se desvia de um cofre do povo e que é prejuízo no bolso, na saúde, no pão à mesa, é de responsabilidade daqueles que fizeram ou se acompliciaram, ou não apuraram, ou não buscaram diminuir o problema. E eles vão ouvir, assim que desencarnarem, toda a consequência da dor coletiva que eles produziram. Toda. Eles precisam ouvir. Eles precisam, como o senhor de engenho, o senhor de escravo, precisava encontrar, como encontrou, depois da desencarnação, todos os negros que ele matou. Que agora, porque queriam se vingar, o perseguiam em um lugar onde ele não tinha como se esconder. E ouvia as coisas, as barbaridades, que todos tinham para falar-lhe. Não porque é uma vingança, mas porque o espírito precisa acordar para si mesmo. Quando você não tem a consciência de que aquela assinatura sua vai redundar na morte dos seus semelhantes, mesmo por falta de ambulância, por falta de um posto de saúde, por falta de uma medicação, por falta de um leito de hospital. Pode parecer que isso não foi você que fez, mas a lei do universo considera você um assassino. Porque era preferível que você saísse dali, ao invés de que seu irmão morresse com a sua assinatura no papel. Morreriam porque viria talvez um outro corrupto, talvez um outro pior. Mas quando você se acumplicia, você começa a fazer parte do esquema. Então o espírito precisa, do lado de lá, ver e escutar. Eu fui para um negócio extremado, não é? Um exemplo assim. Mas isso acontecerá com todos nós. Na medida em que nós estivermos em sintonia com as coisas que não são positivas. Nossos adversários vão cobrar a gente. Ah, o cara é dono de 10 casas de aluguel, já pôs 8 caras na rua porque o cara não pagou no dia ou não fez o reajuste. É direito dele? É direito dele.
Mas aqueles que foram para a rua, que não conseguiram nem um momento de clemência, nem um prazo, e que tiverem por causa disto todo o problema piorado, quando este homem desencarnar, ele vai se encontrar com todos estes. Homens e mulheres que estão acostumados a usar os seus semelhantes na sexualidade, na afetividade irresponsável, vão se encontrar com esses cobradores. E vão ter que ouvi-los. Nós vamos ter que ouvir. Porque isso é fruto nosso. É o fruto amargo. Quando é que nós não precisaremos mais ouvir tudo? Como explica o Livro dos Espíritos. Quando, já tendo vencido essa etapa de depuração, nós já pudermos aprender e pudermos selecionar com a capacidade direcionada aquilo que para nós naquele momento é o importante. Aí entra no que o Rui tinha respondido. Quanto mais evoluídos nós somos, espiritualmente falando, mais nós temos uma capacidade de focar e esquecer o resto, para aprender com aquilo. Então, você consegue desligar do que está acontecendo à sua volta e ficar atento e aprofundar naquele ponto. Mas, quando nós não somos evoluídos, nós precisamos estar à mercê de todas as coisas que escutamos. E quando a gente ainda não é capaz de escutar muita coisa, os espíritos amigos levam a gente para a gente escutar com o ouvido mesmo, lá no lugar. Nós vamos ver aqui mais para frente que uma das punições para os avarentos, que eles conquistaram o direito para eles mesmos, é de assistir à reunião dos seus herdeiros depois da sua morte. Mas assistir no sentido de ver e escutar. O que os herdeiros dele, que muito o amam, vão dizer na hora de dividir o patrimônio que ele deixou. Porque isso é educativo. Não é por, nossa, como eles são sádicos. Esses espíritos são sádicos, onde já se viu fazer o velhinho ir lá ouvir. Que os filhos dele vão falar dele, coitadinho, devia poupá-lo. Como poupar? Se ele precisa entender que tudo o que ele fez foi apenas ampliar o egoísmo da sua própria prole, e ele será a primeira vítima. Ah, e ninguém falou uma palavra de bondade para mim. E quando é que você falou para alguém? Esse é o mecanismo que nós precisamos aprender. Quando a gente não desperta por vontade, nós temos que ser despertados pelo choque. E a lei do universo garante a todos os 110, 220, 330 em voltagem necessária para a gente acordar. Sair da casca. É necessário isso. Então, vamos ver a resposta da pergunta que Kardec faz. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, é possível que ele deixe de usá-las? O espírito só vê e ouve o que ele quiser. Isto de uma maneira geral, e sobretudo para os espíritos elevados. Os espíritos imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu adiantamento. Certo? Essa é uma regra. Essa é uma realidade que, eventualmente, não se pode deixar de lembrar que o ouvir e ver o que você quer também está vinculado ao grau de entendimento das coisas. Nós contamos aquela passagem em que o avô de André Luiz via ouro e achava que tinham descoberto uma mina. Ele só via o que ele queria. Tal era o estado de alucinação dele em relação à sua própria essência. Já se haviam passado 60 anos e ele ainda não era capaz de ver a região pútrida em que ele se encontrava.
E os amigos que estavam ali viam a mesma coisa que ele, porque todos eram onzenários. Eram avarentos, eram pessoas ligadas à matéria, à riqueza. Agora, para vencer essa crosta, essa carapaça, ele precisa passar pelo choque da conscientização. Nesse momento, quando ele rompe aquelas ideias fixas, aí ele passa a enxergar todas as coisas. E a ver e a ouvir de tudo. Porque aí ele rompeu aquele ensimesmamento. Ele saiu dele. E na medida em que nós vamos melhorando, como eu já citei aqui o caso do André Luiz, ele pode focar melhor determinados pontos e fazer então uma percepção seletiva do que ele está ali presenciando. Ok? Perguntas? Luquinha? Quer dizer que isso é um castigo? O quê? Essa questão do espírito ver o que ele já fez de ruim no passado, quando ele estava encarnado, ele está lá passando para ver o que está acontecendo, o que ele fez. Né? Isso é um castigo? Bom, nós aprendemos na doutrina espírita, diferentemente de outras doutrinas cristãs, que não existe castigo. O castigo, como nós utilizamos o nome, quer dizer o quê? Você não fez uma coisa boa, vai lá alguém e te dá uma chicotada. Vai lá alguém e põe você no sofrimento. O castigo geralmente tem esta ideia de alguém que te puna por alguma coisa que você não fez. Quando nós observamos o entendimento das leis espirituais, o que nós vemos? Que não é castigo, pelo menos dado por alguém. É consequência que você mesmo escolheu. Então é como você pegar e falar assim, não, eu vou ficar 8 horas no quarto escuro. Bom, isso é um castigo? Se você mandar o seu filho ficar 8 horas no quarto escuro, é um castigo para ele. Ele não pode sair, porque se ele tiver audácia de sair, encontra você, que pega ele pela orelha e leva ele de volta. Ou seja, a sua força é maior do que a força dele. Então, o que é que está envolvido no castigo? A ideia de força sobrepujando a fraqueza. O que é uma covardia, de uma certa forma. Mas a lei do universo é diferente. Não é feita pelo poder opressor em relação ao oprimido. A lei do universo é feita para que o oprimido, o então oprimido, entenda que é ele que governa. Não é a força que produziu todas as coisas. Então, se você sofre, não é Deus que fez você passar por aquilo. Não, eu assinei o decreto que o André, na semana que vem, vai ter um tumor no fígado. E aí baixa o decreto lá dos gabinetes celestes, e aí vem para alguém aqui, vamos ter que produzir então, vamos dar uns passes magnéticos destruidor do fígado dele, porque a semana que vem ele tem que ter o tumor. De castigo. Não. O André toma todas as biritas que ele vê pela frente. Quando não tem mais, ele toma álcool puro, e quando não tem, para no posto de gasolina. Resultado. O fígado não aguenta. E se o fígado não aguenta, é fácil você ficar doente por sua culpa. Aí você vai falar, pô Deus, o que você estava fazendo que não me ajudou? Como assim? O que eu estava fazendo que eu não te ajudei? Eu construí um organismo perfeito para você, você tinha todos os órgãos funcionando, por que você acabou com eles? Isso é efeito. Então a mesma coisa, Lucas, nós entendemos em relação a isto. Se nós mantemos a mente fixa em determinado ponto, o efeito disto é que aquele ponto se torne grande e que absorva você em todas as suas sensações. Mude o seu foco e todas as coisas mudam. Mude. É o que os espíritos não se cansam de dizer. Portanto, nós aprendemos, quando estudamos a lei do universo, e a entendemos razoavelmente, que nós somos os que nos castigamos. Não, eu então vou escolher um tumor para mim, passar o resto da minha vida, até o fim dos meus dias, sofrendo com quimioterapia, cirurgia, ficar roxo, amarelo, verde,
estufado até explodir no dia do enterro. Por que você quis isso para você? Você não acha que Deus é capaz de uma coisa melhor para você? O conceito da divindade, portanto, que nós aprendemos com Jesus e com o Espiritismo, liberam a gente dessa noção do castigo. Nunca mais você pensa que está sendo castigado. Jesus fala em uma das passagens que o Espírito Lúcio utiliza no final de todos os seus romances. Eu quero, não o sacrifício. Ele usou, não foi em todos, ele usou, se não me engano, no primeiro. Misericórdia quero, não o sacrifício. Brilhe vossa luz. A lei do universo não quer que ninguém sofra. Quer que todos tenham misericórdia. Que todos desenvolvam o sentimento de compaixão. Córdios quer dizer coração. Ter compaixão, ter sentimento pela miséria alheia. Isso que eu quero. Não é o sacrifício. Então não tem mais sentido você ficar piorando a sua vida, você ficar andando com o cinto apertado, você dormir em cama de prego, colocar aqueles cintos que prendem você e fazem você sangrar só para você fazer a renúncia e sofrer para se purificar. Isso não tem sentido algum. Toda privação que não é em favor de outrem é um esforço inútil. É um castigo que você se impõe sem aproveitar nada com ele, nada dele. Mas quando nós mudamos o foco, nós passamos a entender, puxa, por que eu não gosto de mim tanto desse jeito? Por quê? Por que eu exijo mais do que o meu corpo pode? Por que eu desgasto mais do que eu devo? Por que eu reclamo de tantas coisas e ao invés de eu ter uma postura mais sóbria, eu sou exagerado? Por quê? Por que eu sei que eu tenho problema de garganta, eu adoro tomar gelado e tomo? Deve ser uma incógnita para a divindade, só justificável pela nossa imaturidade. Deus só consegue justificar que nós sejamos tão cruéis conosco mesmos, como Jesus justificou no dia que ele foi assassinado. Perdoai o Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Ainda hoje a gente faz isso. Conosco. Não é só com os outros. Por isso, Lucas, que não se trata de castigo. É uma coisa diferente. Mas quem não mudar o foco vai chamar isso de castigo. Entendeu? Aqui, Henrique. Então, quando a pessoa se põe nessa autopunição, ela mesmo coloca nessa condição de sofredora, a evolução significa ela começar a entender que não é... A evolução se dá por ela mesma, sozinha, a hora que ela se desperta, e que nem você acabou de falar. Por que eu me coloco isso para mim mesmo? E ela se... Seria o termo exato. Ela se perdoa disso? Ela mesma se liberta? Sim. Porque a gente fica esperando o perdão de alguém. Quando a gente fica esperando o perdão de alguém, a gente faz o quê? A gente pede o perdão e procura errar escondido. Porque depois a gente pede perdão de novo, ele perdoa e a gente vai escondido e erra. Mas quando você descobre que é você que tem que se perdoar, quando você fizer o errado, é você que vai sofrer. E é você que vai se deprimir. Agora, não vamos ficar esperando que a divindade venha com um trono, venha com uma grande carruagem dourada que passe diante de você e uma porta luminosa se abra e ele diz, teus pecados estão perdoados. Não, isso não existe assim. Nós precisamos entender que o nosso estágio evolutivo é tão pequeno, tão embrionário, que todos os que estão acima de nós sabem que nós vamos fazer muita burrada. Isso é natural da nossa ignorância. Não é bom, mas quem que vai colher a burrada é o próprio agente. Então o que fazem os espíritos? Explicam para nós o mecanismo. Como é que a gente sai disto? E dizem, sai logo daí, para de fazer essas besteiras.
Mas aí a pessoa fala assim, não, mas eu não sou digno que você fale comigo. Ai, eu já fiz cada coisa cabeluda, meu Deus do céu, eu mesmo não me perdoo. Tá bom, então você vai fazer o quê? Vou continuar no lodo? Por que você, que uma vez que descobriu que aquilo é ruim, ao invés de pular fora logo, fica, ai, eu vou cultivar isto, porque isto é o que eu sou. Não, mas não é isso que Deus propôs para você. Deus criou você para ser uma outra coisa. E Ele sabe que nós vamos errar bastante. Como você que é pai e mãe sabe que o seu filho vai fazer um monte de bobagem. Não tenha dúvida. Você quer entender o relacionamento de Deus conosco? É você observar o seu relacionamento com o seu filho. Ah, nasceu, vai fazer muita bobagem, vai errar muito, vai enfiar o dedo na tomada, vai dizer que não foi ele. Vai pôr a culpa no amiguinho da escola. E quando você vai descobrir a verdade, é a mentira do seu filho mesmo. O cara que é safado. E o que você vai fazer nele? Vai enfiar no forno e deixar ele cozinhando? Não, você vai, olha, você não fez isso, você devia ter feito, você não fez a lição de casa, você fraudou, fez a assinatura do professor no boletim, fez a minha assinatura no boletim para o professor achar que fui eu que assinei. Ora, todas estas coisas, o mundo espiritual sabe que a gente já fez. Mas você não cria o seu filho para ele ser criança a vida inteira. Você o cria para que um dia ele entenda mais à frente as burradas. E você vai dizer para ele, olha, e não adianta vir com essa cara de santo, não, porque eu já tive a sua idade. Quem já falou isso, filho? Levanta a mão. Levanta a mão. Isso. Eu já tive a sua idade, eu sei como você funciona. Eu já fiz isso que você fez e fiz pior ainda. Não pense que você me engana. Ou seja, se você sabe aquela estrada por onde ele está passando agora e sabe onde tem curva, onde tem buraco, não é? Deus também sabe. Onde nós vamos patinar, onde estamos errando. Então, Henrique, o negócio não é a gente ter feito mal, a gente ficar se remoendo, porque não é isso que demonstra o nosso mérito. O nosso mérito é demonstrado por a gente não querer mais. E por a gente lutar para não fazer mais a mesma coisa. E por a gente se arrepender quando erra. E falar, eu errei, Senhor. Eu tinha prometido que não ia fazer isso, mas hoje mesmo eu fiz. Então eu ainda não estou pronto. Mas me ajuda, porque eu não quero voltar. Eu quero ir para frente. É isso que faz a pessoa progredir. Entre os espíritos. Vejam só, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos telespectadores. Entre os espíritos que contam-nos os livros, os romances espíritas, entre aqueles algozes, os algozes que fizeram vítimas, que destruíram lares, que mataram pessoas, e as vítimas que foram assassinadas, que foram dizimadas por eles. Se você tem um algoz que tem este comportamento, eu fiz muita coisa errada, mas eu não quero mais ser isto. Nós encontramos em livros espíritas algozes que se tornaram bons espíritos muito antes do que suas vítimas. Por quê? Por quê? Porque as vítimas ficaram, eu fui vítima. Ai, ele acabou com a minha família, ele me fez sofrer. Meu Deus do céu, eu sou uma infeliz, ele tem que pagar. Enquanto o algoz que fez tudo isso mesmo. Ele vê o erro que cometeu e fala, não, Senhor, eu quero corrigir o mal que eu fiz. Eu não quero mais fazer isso. Deixa eu voltar, deixa eu ficar doente, deixa eu me tornar alguma coisa que possa construir o mundo de outro jeito. E Deus acata, Deus permite. Porque Deus não castiga. Deus dá uma nova chance. Então a gente observa, Henrique, que há muitos espíritos que foram terríveis, que estão mais evoluídos, mais avançados, do que aqueles água-mornas, aqueles meia-boca, que porque sofreram, porque, ai, coitadinho de mim, eu fiz quanta coisa errada, ficam parados nisso, remoendo os seus erros e não saem disso. Não vão para frente. Não conseguem. Leva muito mais tempo. Jesus disse aos seus discípulos,
Por que vocês dizem, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu pratico, o que eu vos peço? Pois eu vos digo que ladrões e prostitutas entrarão no reino do céu antes do que vós. Porque eles ouviram a minha palavra e eles praticaram. E eram bandidos. Enquanto que vocês que ficam aqui, Jesus não disse isso, mas quase, me bajulando, puxando aquilo, vocês escutam tudo e não fazem nada. Então o que adianta? Outra passagem, o velho que vai pedir para o filho mais velho cuidar da vinha, que ele já é velho, que ele não pode fazer nada. E o filho mais velho, sim, papai, eu irei. E o velhinho sai, e ele vira as costas e continua fazendo a mesma coisa e não vai cuidar nada. Aí ele vai, o velho vê que o filho não foi cuidar, e vai para o filho mais novo, que está jogando, enchendo a cara com seus amigos no boteco, e ele entra lá e fala, meu filho, a nossa vinha está abandonada, eu não tenho mais força, vai lá trabalhar. E o filho esculacha com o homem. Você vem aqui, não está vendo que estou me divertindo, e me humilhar na frente dos meus amigos. Vai embora, seu velho inútil, não sei o que. Xinga o pai dele. E o velho então se encrua todo, né? E sai em silêncio e vai embora. Mas depois, arrependido, o filho mais novo se lembra do pai, que o pai fez por ele, de quando ele tinha dor, que o pai dava remédio. E então ele se envergonha e ele se despede dos amigos, vai lá na oficina, pega a enxada e começa a capinar a vinha. Então Jesus pergunta aos seus seguidores, quem foi o melhor filho para este homem? E eles respondem, o melhor filho foi aquele que fez a vontade do pai. Não foi aquele que falou bonitinho, sim senhor, papaizinho, como eu te amo, pode deixar que eu vou cuidar da vinha. E ó, se mandou. Para a divindade, não importa que você seja grosso, que você seja rude, que você seja torpe, que você seja atrasado, ignorante, importa que você faça a vontade dele. Acima de todas as coisas, acima dessa educação formal, desse bom mocismo que a gente aprende na superfície. Acima disto, mais importante é fazer a vontade do Pai. De onde se conclui que um bandido que está na prisão e que na prisão faz a vontade de Deus é capaz de chegar mais depressa aos planos espirituais elevados do que um sacerdote que prega a palavra de Deus e corrompe as esperanças dos outros. Porque aí está o critério. Não é a pureza na forma, é a essência que a lei do universo cobra de cada um de nós. Quando nós vamos à escola e nós não sabemos ler e escrever, as pessoas que têm a função de nos educar têm que desenvolver em nós os valores que nós possuímos, a capacidade de aprender que nós não sabemos, mas que precisam ser vivenciadas no acerto e no erro. Então a regra funciona assim. Existem as consoantes e existem as vogais. Se você chegou na sua casa e fez um monte de rabisco, fala, eu escrevi uma frase, e aí leva para a professora no dia seguinte, professora, olha a frase que eu escrevi, e não há nenhum sentido, o que ela vai dizer? Olha, você rabiscou um monte de coisa, mas o que está escrito aí ninguém entende. Pô, mas a senhora está puxando a minha orelha? Não, estou dizendo a você como funciona o alfabeto. Então, o processo de amadurecer passa por nós descobrirmos em nós isso como um todo. A partir de mim, que tenho a tarefa de comentar, onde estão os nossos equívocos, onde nós temos que enfrentar nossas debilidades.
Então, se nós estamos procurando uma igreja que passe a mão na nossa cabeça e diga, ai, como você é um bom filho. Existem muitas outras que fazem isso. E talvez muitas pessoas sejam mais felizes nelas do que em um local onde a gente escuta como funciona a lei. Como é o universo. Para que a gente não tenha mais ilusões. Agora, se nós estamos querendo acabar com as ilusões pessoais, isso tem um preço. E este querer significa, o seu querer tem que ser mais forte do que o preço de abrir mão das suas comodidades. Vai ser sempre assim na nossa vida. Sempre. Ah, você quer ter uma família para não se sentir solitário? Ah, eu quero. Então você vai ter que aguentar a sua esposa. Ou vai ter que aguentar o seu marido. Por quê? Porque esse é o preço. É o preço. Você não pode querer ter uma família em que só você mande e todos os seus gostos é que sejam respeitados. Porque isso não é uma família. Isso é você. Com você. Portanto, quando nós entendermos todas as leis com clareza, nós pararemos de sofrer. Porque quando você for tomar uma atitude e você sabe que é contra a lei, você não toma. Mas o que a gente tenta fazer no meio tempo? Nós tentamos nos adaptar. A gente quer se adaptar, a gente quer fazer o marrom para a gente não ser o branco. Porque a gente está no preto. Então, como o branco é contra tudo o que você gosta, então vamos ficar no cinza. Eu sou meio branco e meio preto. Quando é conveniente eu vou para o branco, quando não é conveniente eu vou para o preto. Isso faz sofrer. Quando você assume quem você é e o que você quer da sua vida, você não sofre mais. Mas precisa ter essa coragem. Agora, enquanto nós estamos no pré-primário, nós só temos coisas erradas, porque nós não sabemos. Ou melhor, vamos começar a somar coisas certas na medida que experimentarmos. Na medida que dermos cabeçada, de que fizermos coisas que não são corretas. Até o dia que você pega o conhecimento, escreve a frase e leva para a professora e fala assim, olha, já dá dando para entender o que você escreveu aqui. Ai, que bom. Essa satisfação nós vamos sentir interiormente. Porque espíritos amigos estão cuidando de nós. Para o mundo espiritual significa algo positivo. Por isso, mais do que você imaginar que não tem jeito, não. Quem sabe você não é o ladrão, a prostituta, que vai chegar mais depressa no reino do céu do que os outros que fazem o sinal da cruz, que leem livro, que aplicam passe, que fazem palestra e que fazem de conta que já estão prontos. Não, não é assim. É assim como você fez. E não fez para aparecer, não fez para ser bonitinho, fez porque é isso que você sente. E eu acredito que não há ninguém aqui que também não tenha, de um jeito ou de outro, sentido alguma vez isso na vida. Porque todo mundo que vem na casa do Senhor, seja de que igreja for, e se dá por satisfeito, está mentindo. Todo mundo. E que acha, ai, que maravilha, agora eu encontrei o meu lugar. Por quê? Porque está acomodado? Porque não tem nada para melhorar mais? Nosso lugar não é aqui dentro. Nosso lugar é lá. Então, como que a gente combate isso que você está falando? Poxa, eu gosto de falar mal do vizinho. Aí eu não me controlo. E já estou eu falando mal do vizinho. Mas então, quando você falou mal do vizinho, ao mesmo tempo que você percebeu que estava fazendo isso por um vício, porque isso é um vício, é uma atitude automática às vezes. Você fala, não, deixa eu pensar numa coisa boa que tem o vizinho. O vizinho, ai, ele é cuidadoso, ele lava o carro dele todo fim de semana. A casa dele está sempre em ordem. Olha só, ele tem uma qualidade.
Então você contrapôs, você começa a exercitar em você virtudes e que ele não está identificando porque não está acostumado a fazer o oposto daquilo que te incomoda. Quando nós começarmos ao identificar um problema, começar a fazer o oposto dele, na virtude, nós vamos ver que cada vez menos nós vamos continuar fazendo o errado. E cada vez mais nós vamos admirar as coisas boas que você descobriu naquele vizinho, naquele patrão, naquela professora, naquele companheiro, naquela companheira. Até que chega um dia em que você já não tem mais nenhuma satisfação em falar mal dos outros. Porque vai te dar tanto trabalho você começar a analisar o que o outro tem de bom para você fazer o caminho inverso, que você já começa por aí, vou começar a ver a coisa boa. Puxa, aquela pessoa, olha, ela é assim, o cara falou mal da pessoa, em vez de você concordar, é verdade, o cara não presta, pô, mas alguma coisa tem de bom. Vamos ver o que é. Você então vai fazendo um movimento contrário, e aí você vence, ao final de um longo período, essas inclinações. Agora, naturalmente, a alfabetização dói. Dói em todos nós. Sobretudo quando nós já vivemos uma vida complicada antes, e aí nós temos que quase que dar a meia volta e ir por um outro caminho. Nós vamos aproveitar os minutos que nos restam para as perguntas que chegaram dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores. Maria do Carmo de Santo André diz assim: na página 264, item 12 do Livro dos Médiuns, existe uma pergunta que diz sobre a faculdade de ver o futuro. Na resposta, quando se refere à expressão aqueles cuja alma se despede da matéria, isto quer dizer o chamado deslocamento astral? Bem, primeira coisa, Maria do Carmo, nosso estudo de hoje não é do Livro dos Médiuns. Nós estamos tratando do Livro dos Espíritos. Mas, uma vez que você coloca, e com base no texto que você está colocando, ao referir-se à expressão aqueles cuja alma se despede da matéria, nós poderemos interpretar isto como um processo de desencarne ou de saída do corpo em relação ao mundo físico. E como o nome despede da matéria é bastante significativo, nós não estaremos entendendo, por isto, esse desdobramento ou esse deslocamento astral. Estaremos entendendo a ruptura desses laços definitivamente naquela encarnação, tá bem? Então, nós poderemos depois acompanhar a sua indagação consultando o Livro dos Médiuns. Mas, quando você fizer referência a algum item do livro, por favor, ao invés de colocar a página, porque cada edição a página é diferente, você coloque o número do capítulo a que você está se referindo, e aí sim o número do item, que às vezes você encontra no Livro dos Médiuns, cada parágrafo com um número. Então você identifica o capítulo a que você se refere e o parágrafo que está contendo a sua dúvida, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. A Paula Faraco, de Mineiros do Tietê, ela diz: se Deus é soberanamente justo e bom, é correto dizer que Deus perdoa? É uma boa pergunta. É correto dizer que Deus perdoa? É correto? Sim ou não? Por que que é? Aqui, nosso irmão Osvanil. Por que, Osvanil? Se a gente nós somos pais, a gente não perdoa nossos filhos. Então o pai... Você perdoa seu filho? Perdoa. Você fica com raiva dele? Não. Eu não. O seu filho te ofende? Não. Por que não? Eu não dou motivo. Mas ele te ofende? Não. Se ele chamar você de feio, você fica magoado e depois você perdoa ele? Ah, a gente é, né? Não, essa é uma concepção estética pessoal, que a sua esposa certamente não vai concordar. Senão não teria escolhido você. Não vou falar nada.
Tudo bem. Vamos voltar para o filho. Tá. Você disse que perdoa o seu filho. Então você se sentiu ofendido e por causa disso você pensou bem, aí então você perdoa ele. É isso? Perdoar se ele fez alguma coisa para mim? Não. Você disse que como você perdoa o seu filho, Deus perdoa a gente. Sim. Não é? Você perdoa o seu filho porque o perdão pressupõe o quê? Uma ofensa. Ah, eu entendi sua pergunta. Seu filho te ofende. Então você se sente ofendido. Então depois que você se sentiu ofendido, você vai e perdoa o seu filho por aquilo que ele te ofendeu. É assim que funciona? Ou você olha para o seu filho e fala assim, esse carinha aí está pensando que ele é muito importante, coitado. É dessa forma que eu penso. Você então nem se ofende com as bobagens que ele faz. Não. Quem nem se ofende com as bobagens que faz, não precisa perdoar. Porque o perdão é pressuposto de quem se ofendeu. Tanto que o ensinamento de Jesus é que você deve esquecer o mal. O perdão só é eficaz, só é verdadeiro quando o mal é esquecido. Porque enquanto você não esquecer, você não está libertado da ofensa. Então, se você observa que em relação ao seu filho, o que ele faça, você, por pior que possa ser, no nível em que ele se encontra, ele não te ofende, você não perdoa o seu filho, você compreende o seu filho. Então agora você usa esse raciocínio e leva em relação à divindade. Será que nós podemos fazer alguma coisa que ofenda a Deus? Será? Que ofenda, que Deus se sentiu ofendido. Meu Deus do céu, eu estava construindo uma nebulosa lá nos confins do universo, mas eu senti que o André falou um palavrão invocando o meu nome. Onde já se viu uma coisa dessa? Foi o André Gaspar aqui, ó, não foi? É esse aqui, ó, que estava dormindo, ó. Estava dormindo aí, ó, vai ficar vermelho, cor-de-rosa agora. Ele. Aí vem Deus, ofendido. Aí ele estava tão longe, né, que quando ele pegou o primeiro raio de luz que veio para essa direção, ele veio pensando, meu Deus, onde já se viu aquele cara? Ele punha o número da meia dele na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira. Esse cara tão meticuloso, mas ele tem valor. Então o raio de luz levou não sei quantos milhares de minutos ou segundos, e quando ele chegou aqui ele estava mais calmo. Sabe de uma coisa? Eu vou perdoar ele. Tadinho, né? Olha lá. Tá perdendo o cabelo. Tá lá trabalhando no centro, depois de ter trabalhado lá no serviço dele. Vai às vezes lá. Você acha que Deus precisa fazer esse mecanismo para perdoar a gente? Você acha que alguém pode fazer alguma coisa que ofenda a divindade? Quando? Quando nós o que existe é uma lei. Não é Deus que governa, vamos dizer assim, me passa aqui, eu tenho que dar os despachos aqui, o anjo, os despachos de hoje, o que aconteceu? Mas o cara fez um negócio, vem cá, seu anjo, dá uma lida nisso aqui, olha que coisa absurda que o cara fez. Deus não funciona desse jeito. O Criador gerou um funcionamento harmônico e lógico. E disse, quem fizer o que quer, será responsável pelo que fez. Então, se você ofende alguém, você não ofende Deus. Você vai ofender a você, que você vai ter que reparar o mal. Essa é a lei. Agora, no nosso atraso, na nossa dificuldade de amadurecer, a gente tem essas ideias, não é? O perdão, Deus perdoa, Deus é Pai, Deus perdoa, Ele é generoso. Mas o conceito de perdão pressupõe que você foi ofendido. Se você não é ofendido, você não precisa perdoar. Então, quem acha que Deus perdoa, não no sentido poético da palavra, está tratando com um Deus que é tão, assim, encruado como nós. Tão ruinzinho como a gente.
que por qualquer cortada que alguém nos dê no trânsito, a gente já xinga o cara, bandido, sem vergonha, salafrário, vai ver só, eu vou fechar ele lá na próxima curva. Vai ver só. Que Deus é isto. E mais ainda, viu, Paula? Mais ainda. Quando nós vamos ao Pai Nosso, onde Jesus nos ensina a rezar, o que nós encontramos lá? Encontramos o perdão. Ah, mas Jesus falou que Deus perdoa. Está lá no Pai Nosso. É verdade. O que está no Pai Nosso? Que a gente pede que Deus nos perdoe, não é isso? Como? Vamos falar a frase inteira. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quem é o Deus nessa história? Quem é o Deus? Você é o Deus. Porque se Deus te perdoa como você perdoa, é você que perdoa. É simples assim. Jesus não vai ensinar uma coisa, peça perdão a Deus, porque senão vai nascer uma verruga em cada dedo. Não. Perdoai as nossas ofensas, mostrando que nós somos fracos, que nós fazemos burrada, que a gente fala mal do vizinho. E esse perdão que a gente espera da divindade, ele é medido, mensurado, qualificado pelo perdão que eu dou. Se eu não perdoo, o universo não tem comigo a mesma conduta. Mas se eu perdoo tudo, o universo também me perdoa em tudo. Essa é a lei, é assim que funciona. Lei de causa e efeito. A mesma coisa. Então, a resposta que a Paula nos está pedindo, poderíamos dizer, poeticamente, é claro que é bom a gente saber que Deus nos perdoa. Poxa, eu amarrei 30 bombinhas no rabo do gato. E o gato saiu que nem um foguete alucinado pelos muros da vizinhança. Será que Deus me perdoa? Deus sabe que você é moleque ainda, que você não vai fazer alguém amarrar bombinha no seu rabo. Porque primeiro você já não tem. Né? E segundo, que para você sair pulando por aí pelo muro da vizinhança, eu vou pensar que você é o ladrão, vou te acertar um tiro no ouvido. Mas, poeticamente, se pode imaginar que Deus compreende o seu estágio evolutivo. Ele sabe que você, para fazer uma coisa dessa, uma coisa cruel desse tipo, está num patamar muito iniciante da evolução. Agora, se nós vamos imaginar que isso ofendeu a Deus, e que Deus então, depois de meditar muito, não, eu vou perdoar ele hoje. Vamos ver semana que vem. Não é o mecanismo que a lei do universo utiliza. Deus, certamente, vai administrar todas as coisas usando estas leis. E nós estaremos inseridos nela, podendo fazer ou não fazer, e recebendo ou não as consequências daqueles atos. Quando fazemos, recebemos a consequência, quando não fazemos, não precisamos passar por aquilo. Por isso, objetivamente, racionalmente, logicamente, Deus não perdoa. E Deus não castiga. Porque o universo é governado por leis, em que a ofensa não faz parte. Não é o passionalismo divino que dirige a terra. São as leis. As leis funcionam assim. Deus vai amar sempre a gente. O problema é a gente não se amar. Então ele vai falar, ai meu filho, eu fiquei tão triste quando você fez isso. Ai, por quê? O senhor ficou ofendido? Não, porque aí eu vi quanto que você ia ter que penar. E eu estou tentando ajudar você de algum outro jeito. Mas você presta atenção para não errar de novo nos caminhos, porque eu não tenho como intervir para tirar você da fogueira se você resolveu acender o fósforo dentro do barril de pólvora. Explode. Não é? E é lógico que seja assim, não é? É lógico.
Estranho é você ter um Deus que cada vez que você faz uma bobagem, você vai e me perdoa, e Ele te perdoa. Graças a Deus você não ficou ofendido comigo. Eu vou ter tempo de saber se você deu uma paulada no cachorro, jogou veneno pro gado da vizinha, se você olhou, cobiçou a mulher, o marido da outra. Não tenho tempo de ver isso, eu tenho que cuidar de outras coisas. O universo está posto. Você é o juiz. Conduza-se, aprenda e não reclame. Toda vez que a gente fica nesse negócio de me desculpa, me perdoa, é porque a gente ainda está usando fralda. E muita gente gosta disso, infelizmente. Então, obrigado, viu, Paula? Com essa pergunta a gente teve uma boa oportunidade de refletirmos sobre o funcionamento das leis do universo. A Maria da Luz, lá na França, falar a verdade para uma pessoa é, por acaso, falar o mal para ela? Bem, Maria da Luz, cada caso é um caso. Se nós tivermos uma pessoa que está muito doente, que está em um estado bastante avançado de enfermidade, e que ela acredita que ela vai sarar, que ela está empenhada, que ela confia, ela toma um remédio direitinho, não, eu estou melhorando, eu vou melhorar, eu tenho certeza, eu tenho fé em Deus. E você chega para ela, vou falar uma coisa para você, eu gosto muito de você, eu te amo muito, mas olha, eu já comprei o plano funerário, vamos lá ver como vai ser o seu caixão, que lápide você prefere, porque não tem saída. Você vai falar a verdade. É verdade. O tumor já andou pelo corpo inteiro, já está no fígado, no rim, no intestino, no pulmão. E essa pessoa que está crente que ela vai melhorar, e você vai falar a verdade para ela, para quê? Porque é melhor que ela morra acreditando que ela vai sarar, do que ela se decepcione na esperança e deixe de lutar. Então, cada caso, em cada situação, nós temos que avaliar. Agora, muitas vezes nós usamos a desculpa de falar a verdade como uma forma de ofender. Você não vai mentir, mas você vai pôr o dedo na ferida da pessoa e vai dizer os bichos para ela, porque no fim você está por aqui com ela. Não estou dizendo isso em relação a você, estamos falando num todo. Então é preciso que nós observemos, se quando formos falar a verdade, nós temos uma coisa contra a pessoa, que ela nos fez e que a gente não esqueceu, e portanto você vai ser mais ácido, refreie-se, espere, fale para a pessoa, e quando você for falar, imagine que ela é uma pessoa que você ama. Como você falaria? Para isso, querida Marilu, nós temos o capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a misericórdia. No final do capítulo 10º existem 3 perguntas respondidas por São Luís. Uma delas está bem direcionada em relação a isto. Como nós vamos nos relacionar com pessoas que muitas vezes estão fazendo coisas erradas? Podemos ter o direito de falar a ela sobre isto? E como fazer isto? Então, as perguntas que estão no final do capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo são lapidares para nos ajudar na compreensão, no discernimento de como fazer, de quando fazer e do porquê fazer. Mas em todas nós vemos o caráter da indulgência. Indulgência é não fazer alguém sofrer por gosto, por vontade. Porque aí não é falar a verdade, aí é agredir. E nós, com a desculpa de falarmos a verdade, muitas vezes agredimos. Queremos agredir. Isto é uma coisa que quem amadurece começa a meditar na conduta que vai ter. Então, o que acontece? Você não fala quando está com raiva. A pessoa fez um negócio, fez um desaforo para você, então naquela hora você não vai falar. Porque você vai dizer coisas apimentadas, porque está com raiva dela. Você não vai dizer a verdade.
Você vai ofendê-la com a verdade. Algumas vezes você tem que adiar a verdade, como o Emmanuel falava para o Chico. Agora ainda não é hora, essa pessoa não está preparada para saber a verdade. Deixe, o tempo se incumbirá de prepará-la. Mais adiante. Então, alguém pede opinião para você. Olha a minha obra de arte, eu fiz esse quadro aqui, olha, o que você acha dele? Não é lindo? O que você vai falar? É um bagaço, não sei que você tem vergonha de pendurar esse cara na parede. Coisa horrorosa. Isso é uma agressão à humanidade. Agora vai falar, nossa, que lindo, que maravilhoso. É uma violência em relação a você mesmo? Então, há uma saída, uma terceira opção. Muito interessante. Você vai dizer, nossa, esse quadro é interessante. Muito interessante. Interessante. Não é feio, não é ruim, também não é a Mona Lisa. Interessante. Olha, é interessante. Pronto. Interessante, pode ser positivo. Se o cara está querendo que você goste, ele achou interessante, é lindo, não é? Interessante, é verdade. Intrigante. Então, são maneiras. Agora, se é alguém com quem você tem liberdade, alguém que você pode externar com sinceridade, a pessoa fala assim, me diz o que você achou. Com sinceridade, me diz. Não vai mentir. Olha, você está perguntando, eu não gostei. Você não precisa dizer, é um horroroso, que coisa medonha, isso é o rascunho do inferno, isso é o capeta vivo que pintou esse quadro. Não. Olha, sinceramente, eu não gosto. Você está me perguntando, eu sei que você é um bom artista, que você está estudando, mas este tema não me agrada. Ele pediu, você está dizendo. Agora, às vezes, não se iluda, porque às vezes a pessoa quer mesmo que você diga, para ele ter certeza que vai te pôr na rua no dia seguinte se você for empregado dele, só porque não gostou da coisa feia. Então, existem várias coisas que têm que ser sopesadas. Agora, certamente há coisas que precisam ser ditas. E o que é que você tem que dizer? Leia as 3 perguntas. Aliás, leia o capítulo todo, capítulo 10º do Evangelho. Mas, sobretudo, as perguntas que estão ao final vão nos dar uma grande explicação. Tá bom? Obrigado, Maria da Luz. Veja lá, olha, 3 horas da madrugada, lá em Chaville. Eu acho que são 3. Isso mesmo. E ela está fazendo pergunta. E o povo aqui, ó, tá ao vivo, sentado aqui, já estão dormindo. Tem um monte de gente aqui. Obrigado, Maria da Luz. Um grande abraço para você. Bem, nós estamos no final do nosso encontro de hoje. Eu sei que alguns levantaram a mão para fazerem mais algumas perguntas, mas, infelizmente, nós passamos, inclusive, do tempo. Vamos fechar os olhos para a nossa oração de encerramento. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que a tua bondade nos oferece. Pela oportunidade do aprendizado, do conhecimento, que são fundamentais para a nossa transformação. Não seremos diferentes se não inserirmos outros valores em nosso modo de ser. Repetiremos e repetiremos os velhos vícios, caindo nos mesmos resvaladouros. Afundaremos no mesmo lodaçal. Cairemos nas mesmas fraquezas. Mas quando o aprendizado nos instrui, quando revela caminhos novos, quando nos faz entender mecanismos que antes não entendíamos, nós podemos, a partir daí, mudar nossas escolhas. Podemos identificar um mundo diferente daquele que conhecíamos. E assim, caminhar mais depressa, não ficarmos batendo cabeça, patinando no mesmo lugar. Obrigado, Senhor,
pelo amor de todos esses espíritos que tudo fazem para nos acordar, para nos encaminhar a uma noção mais digna da vida. Que nós possamos aproveitar os ensinamentos e deles extrair não só o conhecimento, a sabedoria, mas a vontade de mudar tudo aquilo que pode ser mudado. É assim que, agradecidos por todos os que estão aqui neste ambiente, por todos os que nos assistem através da TV Alvorada Espírita, que nos unimos em uma oração sincera pela paz na Terra, pela humanidade inteira em conflito, pelos irmãos europeus perdidos em problemas, pelos irmãos americanos passando por dificuldades, pelos irmãos africanos sempre em situações penosas, pelos irmãos da Ásia, pelos irmãos do Oriente Médio. Que todos, Senhor, possam sentir o amor a visitá-los. O mesmo pelo outro lado do mundo, aonde agora é dia, os irmãos que vivem na Oceania. Que todos, Senhor, nos olhemos como vizinhos da mesma rua, desejando a todos a felicidade do corpo e do espírito. É assim que, com esse sincero empenho, nós te entregamos em silêncio a oração de Pai Nosso. Pai Nosso,